Olá, fé e força. Eu me chamo Anderson Oliveira e hoje eu vou falar com vocês sobre uma sequência de comerciais da empresa iFood. Eles gravaram uma sequência de 3 comerciais, isso há aproximadamente 2 anos, e o tema era a fome. E hoje nós estamos passando por fome, principalmente em decorrência da pandemia e por conta dessa guerra agora entre Rússia e Ucrânia, o que pode desencadear a Terceira Guerra Mundial. Então vou fazer uma análise desses comerciais. Antes disso, curta o vídeo, se inscreva, ative o sino de notificações e vamos para a análise. São muitas faces, todas aflitas, angustiadas, esperando apenas por uma coisa: que você peça logo a comida. A fome chegou. Mate com iFood. Peça antes do próximo episódio começar. iFood! Agora, à luz da Bíblia, eu vou ler alguns textos e a gente vai fazer essa interpretação. Eu vou ler aqui esse texto de Lucas 16. É uma parábola. É uma parábola que conta a história do rico e do Lázaro. O rico era não fala o nome dele, mas ele tinha muitos bens, mas só que ele era uma má pessoa. O Lázaro era um morador de rua, um mendigo, e ele passava por muitas dificuldades. Ele faleceu. Só que quando ele faleceu, ele foi para o paraíso, para a glória eterna, e o rico, quando faleceu, ele foi para o inferno. E resumindo, eu vou ler aqui para vocês esse relato. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Ambos morreram. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Ou seja, o comercial do iFood faz referência a essas almas que estão aprisionadas no inferno, conforme aqui a parábola do rico e do Lázaro. Vocês podem verificar aqui, ó. São muitas faces, todas aflitas. Então, são as almas que estão no inferno, que estão condenadas. Elas são as almas aflitas, elas que querem sair do local de sofrimento que elas estão. E aqui eu continuando. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Ele está em sofrimento, ele está em tormento e ele procura ajuda. Então, o que a gente pode entender? As pessoas mortas, elas conseguem se lembrar dos fatos que ocorreram aqui em terra. E segundo, não há possibilidade de salvação uma vez que você já foi condenado. Agora, quando a gente morre neste plano físico e vai para o plano espiritual, a gente já não tem mais a oportunidade de tentar refazer todas aquelas práticas erradas que a gente praticou quando ainda estava no plano material. Então vocês estão vendo aqui, ó, olha o tamanho do sofrimento do rico. Ele fala: Lázaro, molhe a ponta do seu dedo e refresque um pouco da minha boca. Tamanho sofrimento dele, ele está pedindo ajuda. Só que esses planos, eles não se unem. Não há possibilidade de ajuda, uma vez que cada um já está no seu local determinado. Agora eu vou ler um outro texto aqui para vocês. Apocalipse 9. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu, sobre a terra. E lhe foi dada a chave do poço do abismo. Então, essa estrela que caiu e recebeu a chave é um anjo. Ele caiu e recebeu a chave. Ela abriu o poço do abismo, ela aqui, a estrela, que é um anjo. E dele saiu fumaça, do poço saiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha. Então, quando abriu esse poço, que seria o poço do abismo, ou o poço do inferno, subiu essa grande fumaça e deixou o planeta em trevas, cobriu o sol, cobriu a lua. E o sol e o ar escureceram com a fumaça saída do poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e lhes foi dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. Qual o poder que os escorpiões têm aqui na terra? Eles soltam toxinas que podem matar a pessoa, deixar paralisada, causar sofrimento, causar dor. Então, olha a missão. Esses gafanhotos, eles são demônios. Também da fumaça saíram gafanhotos. Eles subiram e lhes foi dado poder, como tem os escorpiões. Eles foram soltos para causar sofrimento, morte e destruição aqui no nosso plano.
e lhes foi dito que não causassem dano à erva, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. Porque esses gafanhotos, que são demônios, aqui o texto está fazendo esse paralelismo, gafanhotos com ervas, porque os gafanhotos se alimentam de ervas, de coisa verde, de árvore. Aqui no caso são demônios, aí está falando que eles não vão destruir a natureza, mas a construção de Deus, né? Tudo que temos aqui na Terra. Então somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Quem são as pessoas que não têm o selo de Deus na testa? São as pessoas que seguiram o anticristo. Porque no texto, se não salvo engano, Apocalipse 13, fala que as pessoas que seguirem o anticristo terão a marca na mão direita ou uma marca na testa. Isso daí os identificará como seguidores do anticristo, tá? E o que acontece? Se a pessoa tiver essa marca, elas passarão pelo sofrimento dos demônios. Agora, se a pessoa estiver selada por Deus, estiver sob a proteção de Deus, o mal não tocará. O mal não toca nos escolhidos de Deus. Tá? Agora vamos analisar o segundo vídeo. Uma força sobrenatural está chegando. Gigante. Implacável. Nada poderá deter o ronco da sua barriga. A fome chegou. Mate com iFood. Peça antes do próximo episódio começar. iFood! A fome chegou. Está aparecendo atualmente? Pós-pandemia, agora com guerra, e provavelmente teremos a Terceira Guerra Mundial. Porque é questão de tempo para a OTAN intervir com seus soldados, com todos os seus equipamentos, e a partir de então a China entrar também nessa guerra para defender a Rússia. Então a fome já chegou e vai piorar. A situação vai só piorar. Agora eu vou fazer a análise, tá? Uma força sobrenatural está chegando. Uma força sobrenatural está chegando. É o anticristo. Gigante. É o grande dragão. Há vários relatos na Bíblia que usam como referência ao dragão, que é Satanás, o inimigo. Implacável. Nada poderá deter o ronco. Ele é implacável e nada poderá deter o ronco, ou detê-lo. Entendam a referência. Agora vamos ler aqui o texto. A referência no texto de Ezequiel, usando o termo dragão. Ezequiel 29, fala e diz, assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão, que pousas no meio dos teus rios e que dizes, o meu rio é meu, e eu o fiz para mim. Então aqui o dragão significa perseguição aos hebreus. Os hebreus são povo escolhido de Deus. Então o dragão está sempre tentando destruir o povo escolhido de Deus. Por quê? Porque em Gênesis já fala que a serpente que enganou Adão e Eva, ela seria destruída pelo pé da descendência que sairia de Eva. Então, desde então, ele está perseguindo a descendência de Eva para tentar destruí-los, porque ele sabe que dali viria a destruição dele. Só que ele já é derrotado, porque Jesus veio, Jesus sendo da descendência, cumpriu a missão, nos redimiu os nossos pecados, morreu na cruz e derrotou Satanás na cruz. Tá? Vamos continuar aqui agora em Apocalipse 13. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Adoraram o dragão, nova referência. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Então vocês estão vendo a adoração ao dragão e à besta? Eles estão falando, quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Então eles acham que o dragão é um ser que não pode ser derrotado, que ele é a perfeição. Então Satanás quer isso. Ele quer a adoração do povo. Ele quer tomar o lugar de Deus. Vamos continuar aqui o texto. Esse texto aqui é muito importante, ele é um pouco longo, mas eu vou ler
porque é importante aqui para a explicação, é Lucas 4, tá? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então Jesus foi guiado pelo Espírito. Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nesses 40 dias Jesus estava em jejum. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então Satanás aproveitou um momento de fragilidade, porque ele sempre aproveita um momento de fragilidade para agir. Porque ele sabe, ali eu vou conseguir derrotar a pessoa, porque está num momento de dificuldade. E ele tentou fazer isso com Jesus. Bem no momento que Jesus estava fraco, com fome, cansado, corporalmente muito frágil, ele foi lá tentar Jesus. Então o diabo disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Sabendo que Jesus estava com fome porque estava jejuando, ele foi tentá-lo. Se você é filho, ele já sabia que Jesus era filho, mas mesmo assim, ele, por ser enganador, ele estava testando Jesus. Se você é filho, transforme em pão. Ele queria enganar Jesus. Mas Jesus respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Utilizando a Bíblia, ele refutou Satanás. Porque já está escrito na palavra: nem só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra de Deus. Então o diabo levou para um lugar mais alto e no instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. Falou: olha aqui, vejam esses reinos, veja esses reinos. E disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Então, após a queda do céu, ele passou, a morada dele passou a ser este plano. Ele e a terça parte dos anjos que ele trouxe junto consigo. Então ele falou: esse território é meu. Isso tudo eu posso oferecer a você. Basta que me adore. Então, portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Ou seja, aí, se Jesus não está juntando, Jesus está espalhando. Ou seja, se não está comigo, está contra mim. Então, Satanás está de um lado, Jesus está de outro. Porque ele não está prestando adoração a Satanás. Ele só presta adoração a Deus. Então aí, eles já formaram essa inimizade. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo, em cima da torre do templo, e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui. Novamente ele tentou Jesus. Falou: se você é filho de Deus. Ele já sabia que Jesus era filho de Deus, e mesmo assim continuou tentando Jesus. Porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o guardem. Então ele pegou a Bíblia e ele interpretou de forma errada para enganar Jesus. E é isso que os falsos profetas fazem hoje. Pegam um texto e colocam uma interpretação totalmente errada para enganar as pessoas. Falou: está escrito. Então ele já está usando a mensagem: está escrito, aos seus anjos dará ordens a seu respeito para que o guardem. Então ele pegou a Bíblia, transformou a mensagem, que era uma boa mensagem, e transformou numa mensagem falsa para enganar Jesus, utilizando a Bíblia. Então, se é uma pessoa desatenta, com certeza cairia nessa enganação de Satanás. E Jesus respondeu: e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Satanás continuou, né? Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Ele quis enganar Jesus utilizando a Escritura com base no entendimento errado, uma interpretação errada. Mas Jesus, utilizando também a Escritura, respondeu ele e derrotou ele. Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Pronto. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Ele aproveitou o momento de oportunidade de Jesus, tentou enganá-lo, tentou derrubá-lo. Jesus não foi derrotado, então ele se afastou temporariamente, até o momento oportuno. Porque chegará momentos que Satanás tentará derrubar Jesus de novo, derrotá-lo, né? E por isso que a gente precisa estar sempre atento, sempre vigiando, sempre espiritualmente forte. Porque a gente pode vencer uma batalha hoje, mas daqui um mês, daqui uma semana, a gente pode estar espiritualmente fraco. Então a batalha contra o inimigo é diária. A gente precisa lutar contra ele, precisa lutar contra a carne. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a gente precisa lutar contra a carne diariamente. Tá? E mais uma coisa. Não pense que só a pessoa
se expressa bem, tem uma boa oratória, entende bem de Bíblia, que ela é de Deus. Às vezes a pessoa está ali falando da Bíblia com você, mas ela não é de Deus. Ela quer te enganar. Às vezes a pessoa está ali soltando profecia, mas ela está tentando te enganar. Ela está soltando falsas profecias. Tá? Vamos continuar aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Irmão, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos. Então, o que acontece? Paulo está instruindo as pessoas, porque todos gostariam de saber quando seria a vinda de Jesus. E eles tinham dúvidas em relação a isso. Então, Paulo está instruindo, está ensinando. Ele está falando aqui. Eu vou mostrar para vocês quais as evidências da vinda de Jesus. Que vocês não se deixem demover facilmente, influenciar de seu modo de pensar. Nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ou seja, o dia do Senhor não chegou ainda. Não se deixem convencer por cartas, por conversas aleatórias. Aguardem. Há sinais que precisam acontecer antes da vinda de Jesus Cristo. E eu vou mostrar para vocês quais os sinais. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Jesus não virá antes que aconteça a apostasia. O que é apostasia? Apostasia não é aquela pessoa que é descrente, aquela pessoa que não tem fé, aquele ateu. É aquela pessoa que segue a palavra, que está seguindo a doutrina, que está seguindo os preceitos bíblicos, e ela larga, abandona. Fala, eu não quero mais saber de Jesus, não quero mais saber de Deus, não quero mais saber de igreja. Ela abandona, fala, agora eu quero ficar no mundo. Isso é apostasia. Então, Jesus não virá antes que ocorra a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ou seja, haverá apostasia, as pessoas deixarão a fé, abandonarão a fé, e aí virá o anticristo. Porque o anticristo ele não virá, ele não se assentará num local em que ele não é bem-vindo. Se as pessoas estão firmes na fé, estão glorificando a Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, estão glorificando a Jesus Cristo, como que o anticristo vai se assentar entre eles? Essas pessoas não serão enganadas. Então ele precisa vir no momento que estiver imundo, estiver podre, quando a sociedade estiver num nível moral baixíssimo. Aí será o momento que o anticristo se assentará entre essas pessoas. Enquanto isso não ocorrer, ele não aparecerá. Então fiquem atentos aos sinais. Quando as pessoas realmente estiverem muito frias na fé, fiquem atentos, porque o anticristo já está chegando. E o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama de Deus. Tudo que for de Deus, ele vai se opor. Igreja, Bíblia, culto no lar, ou mesmo pregar um evangelho na rua, na calçada, isso tudo será proibido. Tudo que for de Deus será proibido, porque ele é contra. Ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Então ele vai se assentar no trono de Deus. Ele quer ser Deus. Eu vou mostrar aqui para vocês o terceiro vídeo. Os adversários são muitos. Quem são os adversários de Satanás? Os adversários de Satanás são a igreja, o povo eleito, os seguidores de Jesus Cristo, os habitados pelo Espírito Santo. Tá bom? Esses são os adversários deles, do anticristo, da besta, do dragão. Apenas A fome chegou pelo trono. Esse trono faz referência à série Game of Thrones. Tem um trono bem parecido com esse, mas aqui a gente sabe que a referência é a vinda do anticristo. A fome chegou pelo trono. Então, ele quer ocupar o espaço dele. O anticristo não quer mais ficar num papel de coadjuvante. Ele quer reinar. Porque assim como ele falou para Jesus Cristo, isso tudo é meu.
Basta que você se proste. Então ele quer que a gente o adore, ele quer ser reverenciado, ele quer ser Deus, ele quer isso para ele. O objetivo dele sempre foi ser o maior de todos. Eu vou mostrar para vocês aqui o texto, novamente. A ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. E é isso que ele quer. Ele quer se assentar, ele vai se sentar no trono. Ele quer ser Deus. E vocês viram que nos 3 vídeos, no final fala, a fome chegou. É como se fosse a Trindade, né? Existe a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Existe a Trindade do mal, que é o grande dragão, a besta do mar, a besta da terra. E aqui eles, a fome chegou, a fome chegou, a fome chegou. Olha aqui que interessante, ó. Agora o texto de 2 Coríntios. Porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. O que acontece? Quando o mundo estiver passando por muitas dificuldades, Satanás, o grande dragão, ele vai aparecer como se fosse um anjo de luz, como se fosse o salvador da pátria, como se ele fosse resolver todos os problemas, todos os conflitos. E as pessoas ficarão admiradas. As pessoas aceitarão Satanás de braços abertos. Até porque, se a pessoa está morta espiritualmente, a pessoa vive pela carne. Se a pessoa está vivendo pela carnalidade, será muito fácil ela ser enganada por Satanás. Porque ele é um ser que oferece as coisas terrenas. Ele não oferece as coisas espirituais. Até porque ele já é um ser condenado. Ele tem que aproveitar este momento em uma pequena liberdade. Porque ele vai ser aprisionado eternamente. Essa é a punição dele. Então vocês estão vendo. Porque porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. Vocês estão vendo isso hoje? São seguidores de Satanás. Que eles sabem que já são derrotados e eles querem levar o maior número possível de pessoas para a condenação eterna também. Porque isso entristece Deus. E tudo que entristece Deus, para ele é prazeroso. E não é de admirar porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ele é enganador. Ele vai utilizar todos os meios para tentar nos enganar. Então, por isso que a gente precisa vigiar constantemente, para não dar espaço para ele. Tá? Então, gente, é isso. A análise dos 3 vídeos, tá? Espero que vocês tenham gostado. E, se gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam, ativem o sino de notificações e acompanhem os próximos vídeos, tá bom, gente? Até mais. Tchau.